Olá, YouTube! Finalmente vamos reagir a Dreamcatcher atendendo a pedidos. O que tem de especial nesse grupo? Bom, basicamente eles juntam metal, rock com K-pop, que são duas coisas que eu gosto bastante. Então, quando eu vejo a fusão desses dois gêneros, eu gosto bastante de apreciar e de analisar e de descrever para vocês o que eles fazem para conseguir essa mistura tão única. E o Dreamcatcher faz isso de maneira... É considerado o melhor grupo nisso, sabe? Se você for perguntar pra qualquer um fã de K-pop que escuta Dreamcatcher, a maioria vai defender que Dreamcatcher é o grupo que melhor coloca o rock and roll dentro do K-pop. Então, dito isso, eu já ouvi algumas músicas. Essa música é nova. As que eu ouvi no passado eu não me lembro bem, não me recordo bem. Então eu posso fazer react de músicas antigas deles também, já que eu não lembro. Então vai ser uma espécie de reação ou mesmo uma análise. Então, caso queiram, comentem aí. Vamos de Ojai. Essa aqui eu de fato nunca ouvi. É uma música que foi lançada há pouco tempo. Darei play aqui, direi as minhas impressões e vamos lá. Gotas. Gotas de... Não parece ser água, não sei o que é isso. Olha o som desse baixo. É um som de órgão. 무의미해 발버둥치네 같은 곳에 머문 듯해 다시 끝없는 갈증을 낳는 채 신기를 쫓아도 거기엔 없는데 허물한 찰나 완벽한 환상 현실을 가린 채 사라진 눈에 보이는 결말 마주쳐버린 희망 속의 light 더욱더 교묘해져 my mistake 빛으로 가려지는 Se não era água, espero que faça bem. 조금씩 사라져가는 걸멈 Perfeito. 나를 따라만 오는 줄 알았던 그림자를 따라가는 듯이 바꾸지 못하는 운명 속에 희망은 더 사라져가 근데 눈을 가려오다 더 깊이 빠져들었어 가까울 듯한 거짓말 달콤함에 가르쳐 Perfeito, não houve muito espaço para pausar. Basicamente, vamos falar aqui o que aconteceu. Muita coisa aconteceu, cara. Meu Deus, eu não sei por onde começar, cara. O primeiro refrão é o mais impactante, sem sombra de dúvidas. O terceiro refrão não inova tanto assim, não coloca tantos elementos diferentes. Pelo menos da primeira vez que eu ouvi, eu não senti tantos elementos diferentes para dar um build-up, uma harmonia a mais, um arranjo diferente. Mas o primeiro refrão ele pega de jeito por quê? Porque elas abusam de efeitos eletrônicos no começo. Efeitos eletrônicos que, inclusive, estão com reverb muito alto e estão com a frequência aguda mais acentuada. Basicamente, quando entra a guitarra distorcida fazendo
Tananana. Essa linha melódica resolve tão bem toda aquela parafernália eletrônica que veio antes, junto com as melodias do refrão, junto com a harmonia do refrão, que não para por aí. É por isso que talvez dizem, na verdade, agora eu entendo de maneira bastante clara por que esse grupo é considerado o grupo que melhor mistura o K-pop com elementos de metal. Você percebe que é algo orgânico, não é forçado. A maneira como a guitarra entra é como se fosse o único instrumento possível para se entrar naquele momento para fazer a resolução do que teve antes. Se entrasse qualquer outra coisa eletrônica, não funcionaria como funcionou na guitarra. As partes rápidas de power metal, que lembra muito power metal japonês, né? Power metal alemão também, power metal de todas as origens, lembra bastante. Guitarra com palheta alternada bem rápida e primoroso trabalho. Esse riff, caramba, é um riff muito, ele gruda na cabeça com uma melodia muito simples e repetitiva, e ela dá um plano de fundo, uma cama muito boa pro refrão, cara. Efeitos de sintetizadores bem colocados, filtros, efeitos sonoros mesmo, espacial, pads, a maneira como a voz de cada uma delas foi tratada. Eu gostei muito da mudança de pace que teve na parte do hip hop ali, no pequeno trecho. Geralmente, se vocês não sabem, os grupos de K-pop têm membros, cada membro tem uma especialidade. E eles usam esse alcance de cada membro para aproveitar em certos momentos das canções. E é comum que haja um membro que seja especializado em cantar rap, hip hop. E como mudou o pace, ficou um teclado martelando ali, lembra muito um rap mais antigo dos anos 90, cara. Não um rap... E outra coisa, usaram efeitos sonoros de autotune na parte do rap, que lembra muito o rap moderno, que bebeu muito do lo-fi, que bebeu muito da fonte das músicas mesmo eletrônicas, que tinham esses efeitos sonoros no vocal exagerados, mas são efeitos que servem pra dar um ar a mais à música. Eles não são efeitos pra camuflar que você tá cantando errado. Longe disso. São efeitos justamente pra dar uma identidade. Então ele mistura um tecladinho que fica... que te lembra os raps dos anos 90, né? Que te lembra, sei lá, o Tupac, que seja. Os caras que usavam uns beats bem simplificados, com notas marteladas sempre no mesmo tempo. Por quê? Por que notas marteladas no mesmo tempo? Você me pergunta. Porque isso te dá mais possibilidade rítmica. Se o teclado tá, você pode fazer você pode cantar de várias formas quebradas para dar uma identidade rítmica à voz. A voz dita o ritmo, não o teclado, não a bateria, não o beat. O beat é simples para que você possa colocar quantas notas você quiser dentro dessa simplicidade que o beat te dá. E isso é interessante. Ele pega um negócio que era comum nos anos 90, que ainda é comum hoje em dia dentro do universo do rap. Às vezes os beats não são complexos e são repetitivos. E isso dentro de uma música que teve um negócio de guitarra antes, de maneira muito, mas muito orgânica. Você não percebe nada forçado aí. Todas as transições são muito bem feitas, principalmente por conta do trabalho dos sintetizadores. Então, eu vou até voltar para que vocês possam visualizar isso aqui. Parte do rap que é muito importante. Onde que tá mesmo? Mais ou menos aqui no meio do canção. Aqui, que é o refrão, né? Refrão, depois do refrão. Melodia da guitarra, dando suporte pra melodia delas. Esses são os efeitos atuais. E esse teclado dos anos 90 é de fundo. Perceba como ele vai crescendo, ele vai abrindo a frequência. Olha o efeito assustador que esse teclado com esse beat faz nesse momento. Olha como ele vai crescendo e a track vai crescendo. Ele vai aumentando o volume. E aumentando o volume não só, e espalhando as frequências, né? Que ela tá bem fechadinho, tá um pad bem fechado, tá esculpido tanto baixo quanto as frequências agudas, e depois ele abre completamente. Veja o efeito. Pra entrar a parte melódica. Ou seja, ele brilhou. A música estava fechada. A garota que estava cantando rap estava cantando em uma região fechada também. Enquanto que a parte melódica precisa de uma área muito aberta. É uma área brilhante. Inclusive, visualmente, você pode perceber que as roupas são mais claras aqui. Por que as roupas... É exatamente isso que acontece na música. A música está mais brilhante. A palavra brilhante, esse termo tem a ver com as frequências agudas aparecendo, que não estão aqui. Estão excluídas. E na transição, ele aumenta as frequências agudas para fazer com que a transição seja uma transição que você não para não ser muito abrupto, sabe? Esse pequeno filtro que é utilizado faz uma transição que não é abrupta. Isso é fundamental para a música ter
um dinamismo e não parecer forçado. E isso, perfeito. Ó, de novo. Oh. E ainda com uma guitarra fazendo a nota base ali. Efeitos sonoros, espaciais. Olha o bumbo. Esse drop, né? Essa velocidade aumentando da música eletrônica absorvida. Olha o power metal aí. Ah, mas isso aqui é perfeito, cara. Eu não consigo, cara. A vontade de ser ouvir em loop aqui. Eu tô ouvindo várias vezes porque realmente eu quero ouvir a música de novo. Mas eu não vou ouvir de novo. Vamos focar aqui no que a gente já ouviu. Então, basicamente, cara, em um contexto normal, que você não tem uma superprodução, é super difícil combinar rap, combinar rock, combinar pop, combinar esses elementos da eletrônica e mesmo esses acordes que não são tão comuns, né? Esses movimentos harmônicos até que foram comuns nessa música, mas geralmente não são tão comuns assim. Em música popular, fazer tudo isso de maneira orgânica, cara, é difícil. Não é um trabalho fácil, exige um empenho de todo mundo que tá ali. A pessoa que tá cantando rap tem que estar consciente de que ela não pode exagerar muito também para não escurecer o resto. E foi feito na medida certa. A guitarra foi colocada na medida certa. Tudo foi colocado na medida certa para que fosse uma música smooth. Uma música que capta, que encanta de primeira e que você não precisa se matar para aprender as transições e para se preparar para elas. Eu gosto, eu confesso, eu sou fã de rock progressivo, eu sou fã de metal progressivo, de jazz, eu gosto de coisas viajadas e abruptas. Mas no contexto popular, cara, não é uma ideia inteligente fazer coisas assim abruptas, que nem o Aespa fez lá na Next Level e muita gente não conseguiu gostar da música, porque não estão preparados para isso. É outro universo, é outra pegada. Aqui, ao que se propôs foi impecável. Não teve defeitos tecnicamente falando. Você pode falar, meu gosto pessoal, eu gosto mais do Dreamcatcher antigo que tinha mais guitarra. Entendo perfeitamente, cara. Entendo perfeitamente. Guitarra pra mim é vida, é o que eu toco há 11 anos. É o que eu estudo a vida inteira e eu amo quando eu ouço guitarra. Eu fico feliz quando eu ouço guitarra, mas você tem que olhar para uma perspectiva geral, né? O público que vai abraçar, como que esse Dreamcatcher vai se colocar no universo do K-pop para ser um grupo realmente reconhecido, um grupo realmente no topo, né? Ele precisa fazer esses sacrifícios para que a música seja mais popular. Então, por mais que você goste de certas alternativas, talvez essas alternativas que você mais goste não sejam as melhores. E para mim, o que foi escolhido aqui foi o ideal, cara. Foi o ideal. Não arriscaram muito e fizeram aquilo que era para ter sido feito. E eu gostei bastante das transições, principalmente. A maneira como o engenheiro sonoro, o produtor musical fez essas transições, aumentando a frequência aqui, diminuindo ali, fazendo esses efeitos espaciais com o sintetizador. Para mim, isso é o que fez a música ficar tão boa. A primeira guitarra, quando ela entra com a melodia lá, cara, depois daquele monte de sintetizador que teve antes, que deixa a sua cabeça até muito reverb, né? Um som até meio desconfortante. Quando entra a guitarra, cara, você sente que você tá em casa. Não tem erro. Tanto para os fãs quanto para quem nunca ouviu, isso aqui é uma boa música, uma excelente música. Parabéns ao Dreamcatcher.